Muito bem. Hoje eu tenho hoje uma missão, tenho aqui uma grande oportunidade que foi me dada novamente, pelo segundo ano consecutivo, de trazer a meditação, dentro dessa formatura. E eu tenho então hoje uma responsabilidade, tenho uma missão, que a missão hoje ela é dupla. É tentar trazer uma reflexão que mostre de forma clara a importância desse ministério, com esse nome com essa expressão tão importante que é o casados, ser casado para sempre, e fazer tudo isso em 10 minutos. Então isso falar para um pastor que tem que falar em 10 minutos é um dilema, pastor? Rapaz, mas o que eu quero refletir hoje, trazer a reflexão, tem um tema que é o grude. Lá em Mateus capítulo 19, tem um texto interessante. Se você trouxe sua Bíblia, abre lá, deixa aberto em Mateus 19. A gente quer fazer uma leitura e pensar em algo aqui sobre esse assunto. Mateus 19, versículos de 3 a 6. Mateus capítulo 19, de 3 a 6, diz lá: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu não vou arriscar aqui a falar sobre motivos justificáveis para que a pessoa se separe, Não é o mérito do assunto, não é a questão que eu quero trazer aqui hoje. Mas existe aqui o foco que eu quero dar sobre realmente o casados para sempre. E segundo o IBGE, a cada 3 casamentos, um se transforma em divórcio. Entre os anos de 2016 e 2017, a taxa de casamentos caiu 2,3% e de divórcios aumentou 8,3%. Em 2007, estimava que os casamentos durariam, em média, 17 anos. 10 anos depois, em 2017, já estava durando 14 anos. E os motivos desse aumento no índice dos divórcios são variados, mas como nós lemos aqui em Mateus, Jesus ele dá 3 motivos para a continuidade do casamento, para que as pessoas fiquem casadas para sempre. O primeiro aqui no versículo 4, o primeiro motivo que Jesus coloca que as pessoas devem permanecer casadas é que Deus criou pares perfeitos. Versículo 4, ele diz: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Aqui Jesus está citando Gênesis 1, 27 e 28, que é um trecho bem interessante, que é dito lá em Gênesis 1, 27 e 28 o seguinte: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E Deus fez então macho e fêmea, ele fez um ser compatível para que eles pudessem se relacionar. E no capítulo 2 de Gênesis, ele continua mencionando
essa questão dessa compatibilidade, no versículo 18, ele diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não tinha um par perfeito para o homem até então. Por isso que ele então criou a mulher. E no versículo 22, 21 ele fala que Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é interessante que não havia um par perfeito, e Deus criou então um par perfeito para o homem, e para que eles então vivessem numa harmonia, e algo que ele estava criando, que era a família, que era o propósito. A primeira instituição que Deus fez foi a família, foi o casamento. E Deus criou Adão e criou Eva, um par então compatível, perfeito. Ele não criou Adão e depois criou Eva, criou a Evanilda e Evanice. Ele criou Eva. Porque vocês sabem que hoje existe a nova filosofia de relacionamento, que é o poliamor. Já ouviram falar disso? É algo que veio das profundezas, né? Que hoje a pessoa pode firmar um casamento com mais de uma pessoa. É o poliamor. Então a pessoa pode estar ali casada com 3, 4, 5 pessoas. Aí vira aquela confusão. Mas Jesus deixou claro, né? Deus criou pares perfeitos. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para que eles se relacionassem. Então, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que as pessoas vivam sozinhas. E por isso Deus, pensando nisso, Ele criou essa instituição, e que as pessoas, os pares, permaneçam juntos, porque não é bom que o homem viva só. Lembra do texto de Eclesiastes capítulo 9, que fala: melhor é serem dois do que um. Fala lá que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, porque se um cair, o outro o ajuda a levantar. Então ali o texto sempre falando, é melhor serem 2 do que 1. Então é a completude da vida, serem 2 do que 1. Então o primeiro motivo que Jesus fala sobre a continuidade do casamento, ser casado para sempre, porque Deus criou pares perfeitos. Não são perfeitos em essência, são perfeitos porque eles se combinam. Então essa combinação torna-se a harmonia. A segunda coisa que Jesus fala aqui é que Deus criou o casamento como um elo mais forte nos relacionamentos humanos. Lá em Mateus 19, versículo 5, ele fala sobre isso. Por esta causa, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O relacionamento entre pais e filhos, ele é forte, mas não é o elo mais importante ou o elo mais forte. Sei que para pai e mãe ouvir isso é meio complexo, né? É o xodózinho, tem os xodózinhos aí, mas a realidade é essa, que o relacionamento entre homem e mulher é mais forte, é o elo mais forte e mais importante. E a expressão usada aqui que ele coloca é uma expressão forte, a mesma expressão usada em Gênesis: deixa o homem pai e mãe. É da ideia de abandono do lar, é deixar, você está saindo daquele ambiente para criar o seu próprio ambiente. Então é muito forte, é um elo muito significativo. Então
Então, deixar o convívio diário e formar seu próprio núcleo, e se unirá à sua mulher. Aqui talvez seja a coisa mais forte, mais importante desse trecho. Ele não apenas deixa o homem pai e mãe, mas ele se une à sua mulher. E esse se unir aqui tem a ver então com o tema da nossa reflexão, que é o grude. Por quê? Essa palavra do grego, se unirá, ou unirá aqui, que é a palavra koletestai, deriva do verbo kolau, que nós conhecemos no português como cola, que realmente tem a ideia de juntar, unir. Tem um significado aqui, claro, ele tem vários significados essa palavra do grego, que é juntar, abraçar, se associar, mas nesse contexto aqui ele tem o significado claro de grudar, colar, superbonder, durepox, sei lá, essas coisas que grudam muito, né? E exatamente essa é a ideia que Deus tem quando se fala em casamento. Duas pessoas separadas se juntam. E talvez aqui os formandos já ouviram e viram essa ilustração, mas pedi o Leandro e a Priscila para mostrar isso na prática, né? Colar, grudar, realmente é algo forte, é uma cola muito bem feita. Então vocês têm ali, lembra que Jesus criou pares perfeitos, Deus criou pares perfeitos, o homem, que é o macho, a mulher, a fêmea, combina, né? É uma combinação. E tem algo que Deus fez que está ali na mão do Leandro, que é o negócio que a gente conhece como casamento, né? Quando as pessoas vão lá no cartório, paga aquela grana alta, né? E aí passa por nome, o rapaz passa a mulher por nome dele, assume os boletos, que era do pai e da mãe, né? O carnê eterno da prestação. E aí então eles se juntam, se grudam de forma permanente. E aí, como diz o texto, eles já não são mais dois, eles tornam-se uma só carne. Deus enxerga eles como um, né? Muito bem. Segura aí que tem mais um pouquinho aqui para a gente ver. Então lembra-se que Deus quer, Jesus coloca a situação do casados para sempre por três motivos. O primeiro é que ele criou pares perfeitos. Segundo, que ele criou o casamento como o elo mais forte em todos os relacionamentos. E não apenas isso, mas em terceiro e último lugar, ele criou uma só carne. O versículo 5 e 6 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Serão os dois uma só carne. O que quer dizer isso? O elemento fundamental no casamento é o contrato, é a aliança, como lá em Malaquias fala sobre isso, sobre a aliança, Malaquias 2,14. Eu vou ler aqui para você entender como isso é fundamental. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então aqui ele fala sobre aliança, um compromisso mais sério. Deus fez aliança com pessoas. Deus fez uma aliança, um compromisso com Abraão e nunca quebrou o seu compromisso. E o resultado dessa aliança, o tornar-se na prática uma só carne, é a intimidade física, é o relacionamento sexual que transforma os dois em um. E é interessante que quando se é solteiro, todo mundo quer fazer isso, né? E depois que casa, às vezes ninguém mais quer fazer isso. O povo inverte as coisas. E é tão sério porque a união física entre o homem e uma mulher representa a união de duas vidas e o compromisso um com o outro. Por isso que a Bíblia coloca o adultério como algo muito grave. Porque lá em 1 Coríntios 6 fala que o homem que se une à prostituta torna-se uma só carne com ela.
E a união física no casamento é o símbolo da união em várias áreas. Romper essa união é o mesmo que destruir a unidade da própria vida. E com o divórcio o homem separa aquilo que Deus ajuntou. Eu não estou aqui falando sobre motivos, estou falando sobre o conceito do relacionamento. Então você vê como é sério a união física, tornar-se uma só carne. Deus criou uma só carne, essa intimidade. Quando se rompe isso, se rompe todos os outros laços de unidade da vida. Isso é muito sério. Então o curso Casados para Sempre é um auxílio, é um farol mesmo, para aqueles que estão a ponto de perder ou correndo um risco de cair no rompimento dessa aliança, que é o elo mais importante de relacionamentos. E como diz o fim do versículo 6, o que Deus ajuntou, não separe o homem, porque naquela folha ali, tanto na parte do homem quanto da mulher, o que está escrito ali é a história de cada um. Vai sendo escrito, cada dia um capítulo, cada dia uma parte dessa história. E se é um momento de tentar romper isso, o que pode acontecer? Se eles resolverem romper isso, tenta aí, vê o que acontece. Ali tem história, ali tem vida, ali tem anos de dedicação, ali tem responsabilidades, ali tem vida, ali tem sentimentos, ali tem compromissos, ali tem história, ali tem muita coisa que foi deixada para trás. Ali tem anos de realmente vida. Mas às vezes você tenta romper com isso. Não, não aguento, é incompatibilidade. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Acho que é melhor a gente romper. Separou, né? Continuam sendo as mesmas pessoas. Continua o homem ali, não continua? Continua a mulher, mas já não são mais como antes, porque foi rompido o maior elo de um relacionamento que existe na humanidade. Continuam histórias, eles continuam sobrevivendo. Deus, até em meio a isso, Ele consegue colar aquilo ali para que cada um viva. Mas o que é melhor? Se consertar no máximo possível antes da gente tentar chegar naquele ponto? Ou arriscar e ficar completamente rasgado? Porque isso não volta a ficar do outro jeito mais não. Com Deus a cola, ela é cola mesmo. Pode tentar jogar no vapor quente, pode tentar fazer todas as coisas miraculosas que você acha por aí para tentar desgrudar e ficar em perfeito estado como se nada tivesse acontecido. É impossível. Vale a pena manter as folhas grudadas? Então vocês aprenderam muito bem isso, que vale a pena manter o grude, vale a pena sustentar aquilo que Deus fez. Mas eu não imaginava uma série de coisas. Qual que é a regra? Casou, se vire e faça dar certo. É melhor do que ficar despedaçado. É forte, mas é isso que é o plano de Deus. Que Deus nos ajude a chegar nesse objetivo que hoje nós temos a alegria de ver que vários casais estão nessa trajetória de se manter extremamente grudados, uma só carne, coladinhos, né? Isso é uma grande alegria e é uma honra termos em nossa igreja essa oportunidade desse curso para pessoas que não são exclusivamente daqui. Dessa vez foi, né? Exclusivamente uma turma Batista Livre, mas não é fechado a isso, porque a gente quer ver famílias se reestruturando, pessoas sendo felizes.
independente de quem são e de onde estão. E eu sou muito grato por isso, e que o grude permaneça até que a morte nos separe. Amém? Vamos ter uma oração, depois vamos prosseguir. Senhor Deus, eu te agradeço pelo elo mais importante, pelo relacionamento mais sublime que é o casamento. E te louvo porque o Senhor criou isso. É obra tua e aquilo que o Senhor faz é perfeito. Nos ajude a seguirmos os teus preceitos e mantermos as coisas dentro da tua vontade. Nos faça engolir o nosso ego, nos faça abrir mão das nossas muitas preferências, para que possamos honrar a ti, preferir em honra o nosso cônjuge, para que a gente desfrute de uma só carne, do par perfeito, da harmonia que o Senhor quer gerar dentro de cada lar, dentro de cada relacionamento. Abençoe aqueles que hoje estão se formando, e abençoe hoje cada um que pôde ouvir da tua palavra, e que o Senhor esteja colocando em nossos corações e mentes essa reflexão e nos auxiliando para que daqui para frente possamos tomar as atitudes corretas e manter o teu plano em nossas vidas. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Leandro e irmã Priscila.